Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a separação de misturas homogêneas. Esse assunto está na página 204, no capítulo 6 da apostila. Nós já vimos a separação de misturas heterogêneas, que é quando a gente vê as fases das substâncias que compõem a mistura. Quando a gente fala de misturas homogêneas, nós estamos falando de uma solução. Por quê? Porque a fase que nós conseguimos enxergar é a fase do solvente. Por exemplo, a água com o sal, nós conseguimos enxergar apenas a água, que é o solvente. E o sal, que é o soluto, ele vai estar dissolvido nessa mistura que a gente chama de mistura homogênea. Então, a gente pode classificar a mistura de acordo com o grau de dissolução do soluto, que é a solubilidade, então, desse solvente presente na mistura. Quando a gente vê a mistura homogênea por se ter apenas uma única fase, nós sabemos ali que existem outros componentes que não são visíveis aí muitas vezes a olho nu. Então nós precisamos entender que ainda assim nós conseguimos separar essas substâncias e deixá-las isoladas uma da outra. Então a gente vai ver alguns exemplos, de mecanismos para separar essas misturas homogêneas. Algumas técnicas que a gente vai aprender, que são elas: a evaporação, a cromatografia, a destilação simples e a destilação fracionada. Para se fazer esse tipo de separação de misturas, nós contamos com algumas técnicas. São elas: a evaporação, a cromatografia, a destilação simples e a destilação fracionada. Todos esses processos utilizamos o quê? O aumento da temperatura, porque esses componentes, eles possuem ponto de ebulição diferentes um do outro. Então, se a gente submetê-los ao aquecimento, conseguimos chegar nesse ponto de ebulição e aí nós conseguimos separar essas misturas. Para entrar nessas técnicas que a gente citou, a gente vai falar um pouquinho sobre a alquimia. A alquimia é a antiga química, atual. Hoje nós temos a química, que é o estudo aí dos elementos químicos, do estudo da matéria, mas a gente tem a alquimia como precursor desse tipo de estudo dos materiais. Os alquimistas, eles tentavam chegar a uma fórmula de se inventar o ser humano, eles tentavam chegar aí numa fórmula de imortalidade e também de transformar qualquer material em ouro, porque é um mineral, precioso, um metal precioso, e ele tem um alto valor econômico, então eles tinham essa ganância de tentar chegar nesse metal precioso, só que eles eram frustrados nessas tentativas porque eles viram que não era possível. A alquimia básica tinha como a sua base de estudo os 4 elementos: água, fogo, terra e ar. E eles dividiam esses 4 elementos em algumas características, como úmido e seco, frio e quente. E aí eles começavam a questionar-se, tentavam fazer experimentações para chegar aí no seu objetivo final, mas eles não conseguiam nem criar o ser humano, nem uma fórmula da imortalidade e tampouco o ouro a partir de metais menos preciosos. Por que a gente está falando da alquimia? Porque eles já utilizavam essas técnicas de separação de misturas na antiguidade e ainda hoje essas técnicas são muito utilizadas. Por exemplo, a destilação simples é uma técnica muito utilizada, foi muito utilizada pelos povos antigos, E até hoje a gente utiliza para separar misturas. Que tipo de mistura? Homogênea, em que há um soluto, uma substância sólida e um solvente, uma substância líquida. Para isso, para fazer a destilação, a substância ela é aquecida, ela é submetida ao calor em um balão que a gente chama de balão de destilação, até entrar em ebulição, até começar a borbulhar. A substância com menor ponto de ebulição evapora primeiro. Então, aquilo que chega no seu ponto de ebulição, o que é o ponto de ebulição mesmo? É a passagem do líquido para o gasoso. Então, quando essa substância que chega ao ponto de ebulição primeiro começa então a evaporar, aí conseguimos separar o soluto que fica lá
desse solvente, desse líquido. Então ele vai ser, esse balão de destilação, ele é conectado a uma peça que a gente chama de condensador, porque o vapor dessa ebulição vai chegar no condensador e ele volta para o seu estado líquido. É como se fizesse chover dentro desse aparelho aí laboratorial. Essa mudança de estado físico ocorre porque a água fria, ela passa pelas laterais desse condensador, resfria o vapor, que vai fazer o quê? Retorna essa substância que evaporou no seu estado líquido. Até passar, depois que passa pelo condensador, esse líquido é recolhido em outro recipiente, né, que a gente chama então de um líquido destilado. Ele está puro, livre de outras substâncias, porque ele entrou em ebulição primeiro. Então esse aparelho aqui, tá lá a solução, né? Nós temos aqui o líquido e o soluto, e aí ele vai ser submetido ao aquecimento. Então aquece, aquece, aquece. A primeira substância a chegar no seu ponto de ebulição evapora, aí passa pelo condensador, ou seja, ele resfria, e aí retorna para o estado líquido. Mas e o soluto? O soluto não tinha entrado em ebulição, então ele ficou aqui. A gente consegue então separar o líquido do sólido. Essa é a destilação simples. A evaporação. A evaporação é um processo, né, que também serve para separar misturas homogêneas. Então a gente utiliza a evaporação também para separar um sólido de um líquido e é bem semelhante à destilação simples, porque vai ter a mudança de estado físico, né, do líquido para o estado gasoso, mas nesse caso, na evaporação, muitas vezes a gente não precisa desse líquido de volta, né? O que acontece no sal, na extração do sal de cozinha, a água do mar evapora e o sal de cozinha fica ali, que é o que vai ser utilizado na nossa alimentação, que é o soluto dessa substância, dessa mistura homogênea. A destilação nós usamos quando nós precisamos daquele líquido. Agora, na evaporação, além de ser um processo mais lento, mais natural, né, vai acontecer de forma que eu não precise desse líquido. Se eu precisar do líquido, eu parto para a destilação. Então aqui uma imagem representando aí o processo de evaporação. A água do mar, né, a água salgada é a água com o sal, ela possui ali os sais dissolvidos nela, então é uma mistura homogênea. Quando eu submeto a evaporação, fica ali somente os sais, que são aqueles que nós vamos utilizar na nossa alimentação. Outro método de separação de misturas homogêneas é a destilação fracionada. Ela é o mesmo processo da destilação simples, só que na destilação fracionada é quando a gente tem mais de um líquido. É líquido com líquido com líquido. Então, nesse caso, cada líquido vai ter um ponto de ebulição diferente e aí eu vou fracionando, ou seja, eu vou fazendo essa separação por compartimentos. Então, o primeiro líquido a entrar no ponto de ebulição, passa pelo condensador, eu já separo. Opa, não tem mais desse líquido, agora o próximo. Passa pelo condensador e assim até terminarem os líquidos da minha mistura homogênea. Então, ela continua o tempo todo sendo aquecida, aquela mistura homogênea, até que eu consiga separar todas as substâncias dessa mistura. Então aqui um exemplo da destilação fracionada, né? Tá lá o balão de destilação, os líquidos aqui submetidos ao calor, e aí eu vou utilizar, pego o líquido destilado, depois vem o próximo, depois vem o próximo. E esse método de separação também de misturas homogêneas, que a gente chama de cromatografia. É um método que a gente pega uma mistura que tem as substâncias com diferentes propriedades de composição. Embora nós não consigamos ver essas fases ali, a gente sabe que existem ali substâncias com propriedades químicas diferentes. Então elas podem ser separadas com a velocidade que essas substâncias elas levam para se movimentar quando elas são dissolvidas em um meio absorvente. Exemplo de cromatografia é essa experiência fácil com a canetinha hidrocor. A canetinha que a gente usa para fazer as nossas atividades da aula de artes. Se eu fizer um pontinho
com essa canetinha num papel de coar café, aquele papel filtro, e deixá-lo na água com álcool, né? Só a pontinha dele, esse papel absorve esse líquido e aí aos poucos você vai ter aí a separação das cores, dos pigmentos que foram usados para chegar naquela cor final. Então a gente consegue ver, olha aqui, um pontinho de caneta vermelha, né? Ele passou por vários tons aí de pigmentos, rosa, amarelo, algumas marcas fica mais alaranjado. Então a gente consegue fazer a separação dessas substâncias, dessa mistura homogênea, de acordo aí com as propriedades químicas diferentes das substâncias presentes nessa mistura homogênea. Então por hoje é isso, pessoal. No próximo vídeo nós faremos aí os exercícios desse capítulo e aí a gente tira todas as dúvidas. Até mais!